Fala galera, bom demais? Então, o Felipe Neto nos desafiou, olha só, né? A foca do YouTube desafiou para poder estar respondendo a ele a esse tweet. Então dá só uma olhada, ó. A arma da extrema direita é sempre tentar dizer que a esquerda no Brasil quer transformar o Brasil, o país, em Cuba. Então, bolsonaristas, respondam. Estou aqui. Em 13 anos de PT, se tem uma única só que ele pediu, tá? Medida tomada para transformar o regime brasileiro em algo parecido com o regime cubano. No aguardo. Ou seja, tá falando, olha, nunca, né, o PT quis transformar o nosso país Brasil em um país de esquerda, né? Vejamos. E agora você vai dar só uma olhada aí pra ver o tanto assim que esse cara ele é incoerente, tá? Mas assim, é rapidinho, vê aí. Só que por princípio eu não voto em corrupto. Então assim, não existe votar em alguém corrupto. Não existe. Na minha concepção não existe. Então assim, votar no Lula sob qualquer hipótese, contra qualquer candidato, eu não voto. Você fala, o Lula contra o gorila Malaquias. Eu vou votar no gorila. Embora o Bolsonaro represente muita coisa que eu discordo, que eu acho que tá errado no mundo, se fosse ele contra o Lula, eu acho que eu não teria escolha. Teria que votar. Eu não sou lulista. Eu falei que voto no Lula contra o Bolsonaro e é óbvio que voto, porque qualquer pessoa sensata com 2 neurônios vota. Então vamos lá, né? Depois dessa aí de que, eu não mudo meus princípios. Agora ele já mudou, né? Princípios, Felipe Neto, não se muda, tá bom? Só pra ficar claro aí. Primeira coisa, reduzir os crimes do PT, a mera corrupção já é favorecê-lo. Porque antes dele chegar ao governo, ele começou a se estruturar fundando o Foro de São Paulo. E aí quem faz parte do Foro de São Paulo? Uma galerinha bem gente boa. Tipo o Mir do Chile e narcotraficantes das Farc. Pra poder instaurar o que aqui no Brasil? A Disneylândia? Acho que não, né? Obviamente o comunismo aqui, mas... Pô, Nicolas, isso é viagem da sua cabeça, né? Então tá bom então, vamos deixar então o Lulinha falar pra vocês aí. Vai. Todos de esquerda na América do Sul, você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. O companheiro José Dirceu, companheiro secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Depois iremos discutir problemas estratégicos da luta pelo socialismo na América Latina e Caribe. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. Recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros, y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia. Por que eu faço questão de mostrar tudo isso? Porque durante muito tempo o pessoal falou, não, isso aí é coisa conspiratória da direita, e tá aí, o próprio Lula, o próprio Zé Dirceu falando sobre essa organização que eles criaram lá em 1990 para poder instaurar o comunismo no Brasil, como vocês viram agora. Então, assim, acho que ficou um pouquinho claro, né, a intenção do Lula de tornar o Brasil de esquerda. Mas, vamos lá, vamos, né, além disso aí, as coisas que o PT fez aí que se assemelha a Cuba e países de esquerda. Primeira coisa, Estatuto do Desarmamento. A gente já sabe que em diversos países de esquerda, eles primeiro, né, antes de fazer qualquer tipo de revolução, desarmam a população. Como, por exemplo, foi feito com Mao Tse Tung. Dá só uma olhadinha o que ele diz com relação a armamento. Todo o poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Aconteceu também na Venezuela em 2012, que Hugo Chávez desarmou a maioria da população. Na Argentina começaram um programa em 2007, que destruiu cerca de 250 mil armas e 500 mil de munições. Já na Bolívia, em 2008, com Evo Morales, ele emitiu um decreto para poder tirar a arma da galera e... Cara, sabe o que ele fez? Ele não estava conseguindo tirar as armas dos camponeses. E aí ele falou, olha, você aí, né, me dá a sua arma que eu te dou uma vaca. Então ele começou a trocar vacas por fuzis, né? Genial. E em Cuba, logo depois da Revolução de 59, com Fidel e Che, eles já imediatamente começaram a confiscar as armas também da população. E até hoje em Cuba, só funcionários do Estado e a polícia que podem andar armados. E aqui no Brasil, obviamente, não foi diferente, né? O Lula...
ele sancionou aí o Estatuto do Desarmamento no dia 22 de dezembro de 2003, que proibia a comercialização de armas de fogo e munições no território brasileiro. Aí deem só uma olhada. No dia 7 de julho de 2005, eles lançaram um referendo, né, uma pesquisa, para poder saber, né, se o brasileiro queria, né, voltar aí o comércio de armas de fogo. Sabe qual foi o resultado? 63,94% das pessoas disseram sim, eles queriam a volta, obviamente, da comercialização de armas de fogo no Brasil. E um dado interessante é que, tipo, não teve maioria de sim em nenhum estado brasileiro. Pelo contrário, teve alguns estados que teve mais aí de 80% de sim, como por exemplo Rio Grande do Sul, Acre e Roraima. Mas, obviamente, como a esquerda não tá nem aí pros anseios da sociedade, simplesmente ignoraram aí nessa pesquisa, esse referendo e tocaram o barco pra frente. E a Dilma deu continuidade nesse processo, né, de desarmar a população e incentivar isso através do PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos, para poder realizar o desarmamento da população e diversas restrições com relação às armas de fogo. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. Segundo ponto, regulamentação da mídia. Todos nós sabemos que nos países de esquerda, né, comunistas, há uma censura absurda. Peguei aqui o top 10 dos países que mais tem censura e dá só uma olhada aqui lá no top 10 lá. Em segundo lugar está a Coreia do Norte, em quinto a China e em 10º lugar Cuba. Inclusive, recentemente agora, né, nas manifestações que o povo cubano fez contra a ditadura lá em Cuba, lá tem tanta liberdade que a repórter foi presa durante a entrevista, tá ligado? En un momento, estoy dando la entrevista súper nerviosa porque a mí me acabaron de citar ahora mismo. ¿Qué pasó? Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad del Estado está allá afuera. ¿Está fuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Voy a dejar a mi amiga aquí. Sí, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo. No sé si se ve. Inclusive também lá em Cuba agora eles cortaram rede social e estão colocando aí diversos ativistas contrários em prisão domiciliar. Mas tem alguém que também defende isso. Quem será? Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. E também, obviamente, era defendido pelo poste, né, aí do Lula, que era o Haddad e Manuela Dávila. Dá só uma olhada no plano de governo deles de 2019 e 2022. Graças a Deus, né, eles perderam e o Biruliro veio. Dá só uma olhada. Mas não haverá efetiva democracia na sociedade sem democracia, diversidade e pluralismo na mídia. Tá, vamos ver, né, até aí tudo bem. Isso será feito por meio de um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. O que seria isso, hein? A fim de concretizar os princípios da Constituição Federal, bem como pelo fortalecimento da comunicação pública. Me engana que eu gosto, viu? Essa democratização e regulamentação da mídia é o seguinte: você pode postar tudo, menos aquilo que eu não quero, né? Super democrático. Terceiro ponto, vamos falar sobre estatização do jornalismo. A gente sabe, né, que quando a pessoa tem a capacidade ali na mídia, né, de narrar os fatos ali, fica muito mais fácil, né, moldar a mente das pessoas para o que elas querem que acreditem. E sim, obviamente estou falando da Globo. E do ano 2000 a 2016, sabe quanto a Globo ganhou em repasses federal? Nada mais, nada menos que 10,2 bilhões de reais. E, inclusive agora, né, o lucro da Globo só tá despencando no governo Bolsonaro. E obviamente a gente tem que ser muito inocente, burro ou ignorante para não achar que a Globo aí, né, ajudou muito o processo, não de corrupção, né, digamos assim, mas no sentido de degradação moral da nossa sociedade. Então, estatização do jornal é algo que é feito assim em todos os países de esquerda, principalmente em Cuba, que tem um jornal e é do governo. Quarto ponto, falta de liberdade econômica. Em 2003, o Brasil se encontrava na posição 72 no ranking de liberdade econômica. Já em 2018, estávamos na posição 153. E você pode falar, mas no governo PT, Lula, Dilma, né, o pobre, né, teve condição de sair, o pobre não sei o quê. Vamos ver se isso é verdade mesmo, vamos ver quanto de fato o Brasil cresceu nesse período. Entre 94 e 2016, teve um crescimento econômico de 31,4%. Isso nos deixou muito, mas muito
muito longe do crescimento dos mercados emergentes, que foram quase 5 vezes maior. A gente não conseguiu, acompanhar nem os nossos vizinhos, né, América Latina, que foi de 37,4% no mesmo período. Ou até mesmo dos países da OCDE, né, que foi 42,3%. E esse estudo aí é da onde? Deve ser do Instituto Bolsonaro? Não, tá? É da PUC-Rio. Vai lá e reclama com ele. E em 2014, o Brasil passou por sua pior recessão econômica, na história. Jogou mais de 8 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e destruiu aí diversos empregos. E como vocês podem ver, peguei um ranking aqui da liberdade econômica de 2020. E é claro que quanto mais socialista o país é, menos liberdade tem. Dá só uma olhada nesse gráfico. Em primeiro lugar, Coreia do Norte. Segundo, Venezuela. E terceiro, quem? Pois é, Cuba. E em quinto, Bolívia, dentre vários outros aí. Ou seja, são os países que menos possuem liberdade econômica. E Cuba tá lá, viu, Felipe Neto? Próximo ponto, aumento da violência. Pegamos também aqui um ranking aqui dos países mais perigosos e violentos aí do mundo. Em primeiro lugar tá Honduras, seguido de Venezuela, né, do amiguinho lá do Lula, seguido de El Salvador e Colômbia. De acordo com o relatório da OMS, e você não vai discutir com a OMS, né, Felipe Neto? Você gosta tanto dela aí. Em 2016, o Brasil se encontrou em 9ª posição no ranking de países mais violentos do mundo, com 31,1 pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes. E em 2019, com apenas um ano de governo do Biruliro, mas um governo, né, genocida, matador e ditador, alcançou a menor taxa do século de mortes violentas. Próximo ponto, corrupção institucionalizada. Nos 10 países mais corruptos do mundo, conforme este gráfico aqui, Venezuela se encontra em 5º lugar. Impressionante, né? Como sempre os amiguinhos do Lula estão aí, né, envolvidos aí em corrupção, morte, mas enfim, né? Pura coincidência, Felipe Neto. Pura. E em 9º lugar, a Coreia do Norte. E aí, Felipe Neto, você disse que não pesquisou direito e tudo, porque realmente, né, você deve ter pesquisado igual você pinta aí o seu cabelo, né? De forma horrorosa. Então, eu vou ter que falar aqui diversos, tá? Diversos. Então segura aí diversos casos de corrupção no governo do PT. Beleza, amiguinho? Vamos lá. A Dilma entregou a Petrobras com prejuízo de 34 bilhões de reais. Impressionante, né, cara? É um monopólio, a empresa que é monopólio mesmo assim consegue dar prejuízo. Vai ter ideia à esquerda, né? Perdendo aí 55,6% do seu valor de mercado. E só nos 2 últimos anos de governo da Dilma foram demitidos 170 mil funcionários da Petrobras. E aí vocês falam, porque no governo Dilma foi pátria educadora, que não sei o quê. Será mesmo? Será que esse conto aí da Uni, a gente vai conseguir engolir isso aí? Não. No geral, a Dilma cortou 9 bilhões, tá? Tá bom? Bilhões de educação em 2015. E aí fala, Nicolas, mas e a saúde, né? A saúde deve ter ficado boa também, né? Porque o Bolsonaro é genocida, mas com certeza o governo do PT deve ter sido melhor, né? Não, meu querido inocente, jovem juvenil. Durante os governos da Dilma foram desativados 23,5 mil leitos no SUS. Quem será que é o genocida, hein? Cerca de 3,2 bilhões de dinheiro deixaram de ser repassados para estados e municípios nesse período. E apenas em 2015 também, a Dilma cortou 12 bilhões do Ministério da Saúde. E após aí 13 anos de governo petista, o Brasil se encontra na posição 112 no ranking mundial de saneamento básico. E se hoje quase metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, é graças ao fruto aí, né, dos governos Lula e Dilma. E teve muita gente que ganhou dinheiro com o PT, tá? Mas muito dinheiro. Só o BNDES despejou cerca de 1,2 trilhão de reais aí para grandes empresas. E não por um acaso, será que era a empresa do João, da Maria? Não. Todas as empresas envolvidas aí em escândalos de corrupção. Cerca de 90% das medidas provisórias assinadas por Lula e Dilma eram vinculadas a pagamento de propina. E entre 2003 e 2015, governos de esquerda do PT, foram descobertos 4,6 bilhões de reais desviados do INSS aí por causa de pensões fraudulentas. E em janeiro de 2016, como todo bom governo, né, de esquerda grande, mas incrivelmente fraco e que pega todo o dinheiro da população para poder destinar para eles, a Dilma sancionou um aumento de 163% para poder destinar aí para o fundo partidário. Durante os governos petistas, o MTST recebeu cerca de 89 milhões de reais. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que não trabalham, recebeu cerca de 2,3 milhões de reais. E outras 40 entidades aí ligadas ao MST receberam cerca aí de mais de 40 milhões de reais. E a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que não estudam, receberam aí cerca de 57 milhões de reais. E como todo bom comunista, né, ele não pode deixar aí de gastar em Rolex, gastar, né, tomando uma Coca-Colazinha, igual Fidel Castro e Che. A Dilma também não poderia deixar de gastar com a sua imagem, né? Gastou cerca de 9 bilhões de reais em 4 anos. Mas também, né, haja cabeleireiro pra poder deixar aquilo ali bonito, né?
Convenhamos. E o mais insano de tudo, cara, quando a gente fala, tipo assim, comunista é um 71, que passa a perna, que rouba as coisas dos outros, eu não imaginaria que eles roubariam até mesmo deles mesmos. Um levantamento feito pelo TCU mostrou que nos governos Lula e Dilma sumiram 4.564 bens pertencentes à presidência da república. Mano, os caras, tipo assim, começaram a roubar eles mesmos, entendeu? Ou seja, no fim das contas, eles estavam roubando, não era o povo, né? Porque os bens que estão lá não é da Lula, do Dilma, do presidente. É do povo brasileiro que paga. A Copa do Mundo aqui, na verdade, foi tipo a Copa da corrupção, né? Rendeu aí mais de R$1 bilhão em pendências judiciais. E agora eu vou ler aqui rapidinho, tá? Todos os escândalos de corrupção durante o governo do PT, né? Já que o Felipe Neto falou que não vota de jeito nenhum no PT, em corrupção e tudo mais, então vai alguns aí, beleza? E eu fico pensando, né, se eles investigassem a vida do Lula igual investiga a do Bolsonaro, já teria achado até o dedo do Lula aí, né? Ah, piadinha, humor. Agora vamos lá, vamos aqui na velocidade aqui do STF querendo me prender. Primeiro, escândalo do Petrolão, caso Celso Daniel, caso Toninho do PT, escândalo do DENIT, escândalo dos fundos de pensão, escândalo dos grampos da BIM, esquema do plano Safra Real, os diálogos cabulosos aí, né, com o pessoal do PCC, mensalinho nas prefeituras do estado de São Paulo, escândalo do dossiê, escândalo dos fiscais do IBAMA, escândalo do mensalão, esquema de corrupção no Diretório Nacional do PT, escândalo do Brasil Telecom, escândalo da CEPEM, escândalo da Interbrasil, caso Toninho da Barcelona, escândalo da Gamecorp, escândalo da quebra de sigilo do caseiro Francenildo, escândalo das cartilhas do PT, escândalo do banco BMG, caso Rosemary, Operação Navalha, escândalo na Copa do Mundo de 2014, escândalo da Norospar, escândalo dos bingos, lei de responsabilidade fiscal, expulsão dos políticos do PT, caso Henrique Meirelles, Conselho Federal de Jornalismo, escândalo dos vampiros, escândalo das fotos de exorgue, uso dos assessores dos ministérios em campanha eleitoral de 2004, caso Flamorian Portela, abuso de medidas provisórias do governo Lula entre 2003 e 2014, escândalo dos Correios. Ou seja, Felipe Neto, basta você pesquisar além aí dessa sua cabeça colorida, que você vai descobrir que sim, há 1 milhão de escândalos de corrupção, condenações, pessoas, sabe, presas, tesoureiro do PT, 1 e 2, todo mundo que está envolvido com ele está preso e está envolvido com corrupção, mas menos o Lula, né? O Lula é um lírio do campo. Ou seja, está mais que comprovado que de fato eles querem preparar todo o Brasil para poder transformar o Brasil em Cuba e um país de fato socialista. E aí é claro que os caras descobriram, né, que o capitalismo ele funciona. Então, por exemplo, no governo Lula, né, os bancos foram a época que mais lucrou. Obviamente, porque eles usam do capitalismo, né, usa desse proveito para poder enriquecer, né, ilicitamente e assim formar toda a base para poder chegar no poder. E óbvio que quem dera, como eu disse lá no começo do vídeo, se o Lula tivesse simplesmente roubado grana, não foi só isso. O cara, né, através da educação, através da implantação, né, de pautas progressistas, como ele mesmo disse, né, nos vídeos anteriores, conseguiram destruir simplesmente o Brasil. Se hoje o brasileiro já não sabe quem é Joaquim Nabuco, José Bonifácio, André Rebouças, é porque eles estão destruindo todas essas imagens e colocando outras, né, como por exemplo aí Paulo Freire, Che Guevara, Marielle e um monte de herói falso aí. Isso aqui foi só o que eles fizeram, digamos assim, em termos partidários, né, supra, mas existe uma infraestrutura que na educação foi muito pior. Ou seja, Felipe Neto, fui desafiado e mais uma vez, né, você aí, poxa, passa vergonha, né? Já não basta passar vergonha no meu dossiê, que tá até hoje, tá lá no meu canal. Ele tentou derrubar, mas o YouTube não derrubou, tipo, sei lá o que rolou, tá ligado? Eu acho que a mulher do cabelo azul faltou no dia e aí passou batido. E tá lá, se você ainda não viu quem de fato é Felipe Neto, vai lá no meu canal, tá? Dossiê Felipe Neto, tudo que você precisa saber. Então é isso aí, galera. Um abraço. Perdão, não coloquei ontem um vídeo, porque demorou um pouquinho, tava trabalhando. E é isso aí, galera. Curte, deixa aí o seu like, compartilha pra engajar e marca alguém aí. E de fato, põe aí nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? É nóis. Tamo junto.